Olá! A história de hoje é linda de se ver e conhecer. Uma família decidiu criar uma escola para que crianças em situação de vulnerabilidade social pudessem desenvolver todos os seus potenciais por meio de uma formação integral, artística, científica e humanista, apresentando-lhes outros caminhos para além da violência, da evasão escolar e da miséria. Mas para contar a história do projeto, é preciso falar de quando ele ainda não era uma ideia estruturada, mas apenas uma vontade. Um grupo de pessoas nascidas em Santa Inês, no estado do Maranhão, e moradores de São Paulo, discutiam a possibilidade de se desenvolver um trabalho filantrópico em sua terra natal, motivados pelo laço afetivo com a cidade. Diante da forte desigualdade social do estado do Maranhão, eles concluíram que um trabalho social verdadeiramente transformador deveria trilhar o caminho da educação. Nascia então o Centro Educacional Eurípedes Barçanufo. Diferente de outras instituições de ensino, a metodologia pedagógica do CEB não se foca na rígida divisão de disciplinas convencionais, mas em vivências que encorajam o estudante a descobrir sua potencialidade por meio de aulas sobre saúde, natureza, expressão e sociedade. E o resultado de tudo isso é uma educação que transforma as vidas além dos portões da escola. O programa Laura Campos Entrevista de hoje tem o prazer de receber o criador dessa história de amor, solidariedade e transformação social. Eu converso com Miguel Haddad. Olá, Miguel, seja muito bem-vindo. Realmente é um prazer conhecê-lo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de lhe dar parabéns pela sua história e principalmente pela sua disponibilidade em lutar por uma educação de qualidade em nosso país. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Miguel, conta pra gente um pouquinho da sua história. Quem é você e de que maneira surgiu a ideia de criar o Centro Educacional Eurípedes Barçanufo na cidade de Santa Inês, no Maranhão? Qual é a sua relação com a sua cidade? Eu começo com essa pergunta porque a minha família também tem uma fundação sem fins lucrativos aqui na cidade de Várzea Grande. Nós damos cursos de qualificação profissional para pessoas de baixa renda desde 86. E quando meus pais decidiram criar essa fundação, eles tiveram alguns motivos específicos. Primeiro, porque minha mãe é professora, né, e a gente sabe que educação transforma vidas. Segundo, porque Várzea Grande é a nossa cidade natal, onde meu pai nasceu, cresceu. E terceiro, porque era uma maneira dele retribuir, né, para a cidade todas as coisas boas que ele recebeu, era uma forma de agradecimento. E você, Miguel, tem algum motivo para fundar um centro educacional em Santa Inês? Muito parecido, tem coisas bem próximas do pensamento. Primeiro, eu sou Miguel, filho do meio de uma prole de 7 filhos. Meu pai era libanês, chegou no Brasil com 16, 17 anos de idade. A minha mãe era do interior mesmo, trabalhava na roça, mas tinha o pai dela também árabe, que faleceu sem aprender a falar o português. Tanto meu pai como a minha mãe não tiveram a oportunidade de estudar, tá? Não concluíram o curso primário, mas a cultura do nosso pai, do meu pai, era colocar a educação como principal presente, ferramenta que ele poderia deixar para um filho. Então, todos os 7 filhos, tiveram sempre uma oportunidade gigantesca de educação. Iniciamos em Santa Inês, só ia até o ensino infantil, não tinha condição de fazer um curso ensino médio no interior. Nós tivemos que ir para São Luís procurar o ensino médio e faculdade em seguida. Mas durante esse período todo, meu pai sempre prezou pela educação. Para a gente poderia não ter o luxo, não ter aquela farra, festa que a gente fazia, mas boas escolas, livros, materiais necessários era sempre prioridade. Só para ter exemplo, nenhum dos 7 filhos pôde querer trabalhar ou pôde trabalhar antes de ingressar numa faculdade. Então, a cultura do libanês, Lázaro Haddad, que é o meu pai, mesmo sem uma educação, ele julgava a educação como uma
principal ferramenta que ele poderia deixar para todos nós. Miguel, tá aí mais um ponto em comum entre a gente, porque a minha mãe sempre falava, olha, aqui só tem dinheiro para estudo. Se você quiser fazer curso, eu tenho dinheiro. Para outras coisas, comigo você não vai encontrar. E aí... E também a gente não podia trabalhar enquanto ninguém formasse. Primeiro era educação, depois você tinha que formar, aí você poderia trabalhar. Muito legal. Esse é um legado que ele deixou para a gente. Mas junto com esse legado, a gente tem toda uma história familiar de exemplos de honestidade, de carinho, de amor à família. Isso aí sempre teve no nosso meio. Tanto é que até hoje a nossa família é super unida, trabalhamos juntos, pensamos juntos. Na época que eu ingressei na faculdade, meu pai, ele tinha como profissões, era um médico ou advogado. Então eu entrei num curso de pedagogia, então eu não fui muito benquisto, porque na verdade ele não queria, ele queria ver o meu bem-estar financeiro, profissional, mas também tivesse ali para me ganhar o dinheiro. Mas mesmo assim eu insisti, fiz o curso de pedagogia pela UFMA, larguei totalmente, não tinha exercido absolutamente nada, ingressei em outro ramo, saí do Maranhão e morei em vários lugares do Brasil, mas sem educação. Mas como a gente tinha saído de Santo Inês para fazer o ensino médio e faculdade em São Luís, que é a capital, a 240 quilômetros daqui, a gente viu a dificuldade que era para os colegas nossos que ficaram aqui sem essa oportunidade. Tanto é que no nosso regresso, quando a gente voltava para visitar, depois de alguns anos, as pessoas tinham envolvido com droga, alcoolismo, já tinham falecido através por violência. Então, era um mau exemplo que ele dizia, pô, eles não tiveram a mesma oportunidade que a gente. E graças a Deus, a oportunidade surgiu de que a gente ter uma oportunidade de ter uma melhor condição financeira. E sempre a gente tem aquele amor pela cidade natal da gente. A gente nunca esquece. E eu e meu irmão, que é o idealizador de verdade, é o Jorge Haddad, ele que é a cabeça, é o cérebro, que organiza, que arrecada, que corre atrás, eu executo. A gente passou 3, 4 anos dizendo, vamos começar com uma biblioteca para todo mundo ter oportunidade de leitura. E meu irmão é espírita, tá? Não tem nada a ver com o nome da associação, o nome do colégio. Mas foi dentro de um centro espírita que ele conheceu a doutora Adaí. Ela é educadora, trabalhou bastante tempo, era doutora em educação, e ela fez uma pergunta, Jorge, por que não construir uma escola? A gente vai dar uma ferramenta melhor para as crianças que a gente for atender. E aí surgiu a ideia da escola. Ô Miguel, você citou agora o nome da sua escola, o nome do centro educacional qual você, o seu irmão, vocês fundaram, é Eurípides Barçanuffi. Eu estava pesquisando um pouquinho, ele foi um médico e educador da cidade de Sacramento, que em 1908 ele fundou o colégio Allan Kardec, uma escola pública que não tinha distinção de gênero, idade, que admitia docentes negros, praticava aulas ao ar livre, negava práticas violentas comuns à época, como castigo e palmatória. Inclusive, os principais valores eram afetividade, autonomia e diálogo. Vocês terem escolhido esse nome em específico, tem algum significado especial? Vocês pretendem seguir os passos do Barçanuffi ou apenas o acaso? Não, é totalmente. Tanto o nome da associação, que é a mantenedora do Centro Educacional Eurípides Barçanuffi, que é Francisco Cândido Xavier, os dois nomes são nomes importantes. Vamos pensar o seguinte, a gente vai executar um trabalho social, a gente não consegue ter a parte financeira integralmente o tempo todo, a gente vai ter que recorrer aos outros para ajudar no processo. E quando nós iniciamos a nossa escola, nós fizemos questão de nós vamos começar a plantar a semente, depois que ela estiver realmente crescida, que nós vamos buscar o apoio para quem necessita. Então, o nome Eurípides Barçanuffi tem tudo a ver até hoje. A gente fala
audácia que ele teve lá em 1908, para a gente ainda, por incrível que pareça, na nossa realidade, ainda é uma coisa especial, que não deveria, porque se trata de uma coisa óbvia para quem é educador, para quem tem uma formação, mas infelizmente não é a realidade. Então, o nome Eurípides Bassanufo é o nosso patrono e tem todo um significado que é assemelhar ao que ele fazia naquela época. Falando um pouquinho da escola em si, do projeto, o SEB é um projeto filantrópico, né, que impulsiona as vidas por meio da educação integral. Eu, particularmente, eu estudei boa parte da minha vida com educação integral. Eu chegava às 7 da manhã, só ia embora às 7 da noite. E parando para pensar, eu sei que isso fez uma boa diferença na minha vida. Eu me lembro muito bem que todas as tardes nós tínhamos um professor, né, nós ficávamos de manhã, almoçávamos e nós tínhamos um professor acompanhando a realização das tarefas, tirando todas as nossas dúvidas. Isso, claro, fazia aumentar o nosso conhecimento. Depois nós tínhamos várias atividades, né, extras curriculares na própria escola, natação, jazz, balé, inglês, xadrez. E além disso, essas atividades elas são muito importantes, fundamentais para o desenvolvimento da criança, seja motor, social, cultural. O cardápio, obviamente, era feito por uma nutricionista. E aí era a tranquilidade da minha mãe, né? Sempre preocupada com a nossa alimentação, vivia tranquila porque sabia que ninguém comia porcaria. Então, além de dar uma tranquilidade nos pais, sabia que a gente ia fazer tarefa, comer bem, sair de banho tomado. Enfim, na minha opinião, só tem vantagens o ensino integral. Eu gostaria que você contasse assim, de forma detalhada o que é o centro educacional e como é que ele atua na vida das crianças. É lógico. Deixa eu fazer só um retrocesso um pouquinho para entender. O Maranhão, ele apresenta ainda um dos piores índices de desenvolvimento humano no Brasil. A oportunidade é para poucos. E quando nós pensamos que nós iniciamos em 2009, quando a gente nós criamos a associação em agosto e em seguida o Centro Educacional de Bassanufo, nós pensamos em iniciar com 2 salas de 25 alunos, 2 salas de aula, 4 anos de idade do pré-1 e 5 anos de idade do pré-2, porque a doutora Daí, que organizou todo o projeto pedagógico, ela disse, nós temos que pegar crianças sem nenhum vício escolar para ter mais oportunidade para oferecer para essas crianças. E por incrível que pareça, nesse contexto social que é terrível aqui no Maranhão e alguns locais aí do Norte e Nordeste, dificulta até a gente dar início a um trabalho desse, porque esses 50 alunos nós não conseguimos selecionar nos padrões que a gente gostaria, porque não é possível o questionamento que acontecia. Uma escola em tempo integral, onde vai ter comida, onde vai ter, entrar às 7h30, vai sair 4h30 da tarde. Não existe isso, aí tem que ter alguma coisa errada. Extração de órgão, rapto de criança, macumba, tudo que não presta surgiu nesse início. Aí nós insistimos, quem quiser vir, vamos abrir um pouquinho mais o leque daquela questão da condição social, abrimos um pouquinho mais e formamos com muita dificuldade as 2 primeiras turmas. E claro, tivemos que insistir muito com os pais, que aquilo ali era um trabalho simplesmente para ajudar o próximo, porque nós não tivemos essa oportunidade lá atrás. E em Santa Inês, não, em qualquer lugar, não se pode falar em educação de barriga vazia. É muito difícil a gente dizer, vamos colocar uma criança do nível que nós tiramos, de onde nós vamos buscar essas crianças, entrar numa sala de aula não vai adiantar absolutamente nada. A primeira eles vão lá, infelizmente, pela alimentação, e são bem acolhidas. Então, elas entram com o café da manhã, é um café simples. Às 11 horas tem um almoço. Hoje nós temos um refeitório pequeno e engendrado. Nós dividimos em 2 etapas, porque são 550 alunos. A gente não consegue atender a todos ao mesmo tempo. É uma alimentação que faz a diferença total para essas famílias, para essas crianças. Na época de férias, nas férias, a gente recebe muitos pais e muitas mães que vêm pedir ajuda para os filhos manter aquela qualidade de alimentação que tem lá no SEB. E não é uma alimentação que é a padrão, não.
ela é suficiente. Nós estamos abaixo na proteína, por exemplo. A quantidade não é o ideal, mas a dificuldade de conseguir esse alimento é gigantesca. Aí entra 7h30, tem café da manhã, tem aula dentro do currículo, da grade curricular normal. Primeiro, a coisa que a gente faz, que é uma diferença gigantesca, que é o acolhimento das crianças. Tem a roda das emoções, onde as crianças têm total liberdade para expressar o seu sentimento. Por incrível que pareça aí, nós já pegamos casos absurdos, violência sexual, doméstica, as piores coisas, o aluno chega para nós, os nossos professores, que elas conseguem ter a confiança em transmitir, e a gente toma uma frente para decidir um abuso sexual, para ir para o Ministério Público, para a delegacia, para resolver uma situação que não era para ter acontecido dentro de uma casa. Mas o público que nós atendemos faz com que muitos casos surjam na nossa frente. Depois do almoço, tem a hora da sesta, a soneca, que é muito importante para a gente. Vão deitar nos seus colchãozinhos, dentro da própria sala de aula, que todo mundo tem ali. Quem chega meio-dia, parece que não tem uma criança na nossa escola. Está todo silêncio absoluto. Aquele que não consegue dormir, ele respeita o próximo. Esses valores que a gente passa, é a primeira coisa que a gente começa a tratar desde o início. E valores, essa condição que a gente vai passando para ele, vai aos poucos voltando através da família. A família vai se aproximando, nós temos atividades exclusivas com a família, para que ela venha para dentro da escola. Depois da soneca, volta às atividades educacionais, não só em sala de aula, mas tem atividades externas, tem muitos projetos. A aula do CEB é muito dinâmica, e isso faz com que o aluno se apegue realmente ao CEB. Miguel, nós vamos falar um pouquinho mais das aulas no próximo bloco, mas antes eu queria dar um passinho atrás, porque não deve ser fácil, né, a jornada de criar e administrar uma escola em tempo integral para crianças de comunidade carente realmente não deve ser uma tarefa fácil. E aí, como você mesmo disse, quando vocês começaram a funcionar, vocês começaram com cerca de 50 crianças. Hoje o número já multiplicou mais de 10 vezes, já está, acho que 550, você acabou de dizer, que vai de 4 aos 15 anos, do ensino infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Então, quais foram os principais obstáculos que vocês enfrentaram para estabelecer o CEB? Como você já disse, que os pais não acreditavam muito na escola, né? Acharam o projeto meio estranho. E como é que vocês fizeram para superar as dificuldades do início? Primeiro, quando nós iniciamos o projeto, a gente tinha um aporte financeiro que garantia esse início. Inclusive para a compra de um imóvel que já saiu em nome da própria associação. Então, e essa compra do imóvel é uma novela à parte, porque eu trabalhava em Manaus, eu voltei a São Luís, a Santa Inês, com o objetivo de comprar o imóvel, estruturar e voltar para Manaus para minhas atividades. Mas quem tem a coragem de fazer um trabalho desse, a imagem que se passa é que a gente tem dinheiro sobrando. Então, tudo, sem exceção, quando fala que é para o CEB ou para a família Haddad, é preço lá em cima, não é realidade. E assim foi. Primeiro terreno localizado, segundo, terceiro. Cada vez que a gente ia para fechar o negócio, barrava no aumento. E de repente surgiu um imóvel de 10 hectares que alguém do Paraná tinha acabado de arrematar no banco e vendeu para a gente sem conhecer. Mão divina, que a gente costuma dizer. A pedida dele era R$600 mil em 2009. O meu irmão, que é o Jorge Haddad, que eu digo que ele que é o cabeça, ele vai lá e faz uma contraproposta de R$150 mil. E eu lá, cabeça baixa, fui lá fazer a contraproposta, fechamos em R$200 mil, 10 hectares no centro de Santa Inês, que vale hoje algo em torno de R$5 milhões. É das crianças, não tem familiaridade ali no meio. Então, só para ter ideia, a dificuldade, primeiro, não foi a financeira, foi fazer compreender que era um projeto voltado às famílias carentes, sem objetivo futuro. Até hoje ele disse que nós queremos entrar na política. Para quê? Política. Fazer o que com a política? A política não consegue fazer o que nós fazemos. Mas o projeto inicial, que a gente começou com 50 crianças,
com 50 crianças, foi programado esse crescimento até 550 crianças. A gente sempre pegou criança de 4 anos de idade e cresceu dentro da escola. Hoje, a gente pode falar até a parte, em outro momento, nós temos uma parceria hoje com a Prefeitura, com a CEMED, a Secretaria de Educação, onde a gente muda, tem um corte nesse perfil de educação. O CEB, a partir deste ano, ele passa a atender até a educação infantil, Fundamental 1, até o 5º ano do Fundamental 1. Nós estávamos falando do salto que deu o Centro de Estudos, que começou com 50 alunos e passou para 550. Como é que você descreveria o impacto desse crescimento, não apenas nas crianças, mas também na comunidade em geral? E eu pergunto isso porque, convenhamos, grande parte dos pais, a maioria dos pais, não tem condições de pagar integralmente pelo estudo dos filhos. E essa oportunidade de colocar os filhos em escolas mais estruturadas garante uma formação qualificada. Então, na verdade, é uma forma de inclusão que muda a realidade de muitas famílias. Primeiro que todas as crianças, ela passam por um processo de seleção feito pela nossa equipe, não tem interferência política, nós apanhamos muito para dar esse corte da interferência política, somos independentes, graças a Deus nós somos independentes, e todas, com exceção de filhos de empregado que têm direito à vaga, mas nós criamos vaga extra para atender essas pessoas. Então, a família que chega, não tem o que comer em casa, não tem como fazer, e você entra em uma escola da natureza do SEB, ela muda o perfil da criança totalmente, e a família vem junto, acompanha, porque a criança, a família que não tinha onde deixar seu filho, tinha que buscar 11 horas da manhã quando saía da escola, ou deixar uma e pegar as 3, como em algumas escolas, ela tinha segurança total, ela tem a segurança total de que ela está sendo bem cuidada, bem tratada, tem alimentação e uma educação formal de qualidade. A gente preocupa integralmente da criança. Então, os benefícios vieram muito rápido, com a leitura, com a facilidade de comunicação. Em qualquer lugar, nossas crianças não têm nenhum receio de falar, de ser entrevistadas, de fazer uma leitura, de questionar alguém. Então, elas não têm essa dificuldade. Só essa condição da criança ter essa autonomia, para a gente é muito grande, é muita vantagem. Eu tiro por mim, quando eu tinha 7 anos de idade, se uma professora dirigisse a palavra para mim, eu estava perdido. Hoje, chega colegas de vocês, quando vão fazer entrevista lá dentro do CEB, eles costumam dizer, eu não vou perguntar quem eu vou tratar, vou pegar o primeiro que passa aqui, e é dessa maneira, porque eles aprendem, de fato, que tem um espaço na sociedade. Eu estava pesquisando um pouco mais, eu li que eu achei muito interessante que vocês têm uma metodologia pedagógica diferente de outras instituições de ensino, porque vocês entendem que a educação ela é uma ferramenta para o desenvolvimento de todos os potenciais humanos. Então, nesse sentido, uma das principais funções do projeto é ser um espaço de vivências, que encorajam o estudante a descobrir, não só descobrir, como também aprofundar suas potencialidades. E aí, ou seja, vocês não fazem vocês não focam na rígida divisão de disciplinas convencionais. Pelo contrário, vocês abordam natureza, sociedade, saúde. E eu fiquei bastante curiosa sobre isso e gostaria que você compartilhasse um pouquinho como são essas aulas. Olha só, olha o Bassanufo lá atrás. Ele já pensava mais ou menos dessa maneira. A gente interliga esses pensamentos e vai trabalhando eles separadamente, mas sempre interligado. Quando a gente fala, por exemplo, em educação, quando a gente diz que não existe uma educação sem uma alimentação, a gente está tratando da saúde da criança, do desenvolvimento da criança. Quando fala de valores, a gente tem que buscar esses valores a todo instante, e a gente trabalha com projetos, com aulas ao ar livre, vamos fazer visita em locais que é histórico, tiramos a criança dessa rotina de fechadinho em uma sala de aula. Nós temos um sábado
da família, onde os familiares vêm participar de atividade com os seus filhos dentro da escola. A gente sempre procurou inovar e não direcionar um conceito de educação como a maioria das escolas. Nós somos humanistas, tudo bem, mas além disso nós procuramos interligar essas áreas de conhecimento, porque senão, se for ensinar só matéria, e como está na grade curricular, vai ser um simples decoreba ou um aprendizado que lá na frente pode não ter utilidade. Ele aprende a matemática fazendo conta, como vai comprar, como vai dar o desconto, como é que mede uma sala, vai procurando na prática. Português, por exemplo, nós trabalhamos muito na área de redação, com prosa, poesia, crônica. O tempo todo as crianças estão desenvolvendo, sempre buscando o interesse delas, na nossa realidade. Ô Miguel, a gente sabe que educação é um conceito poderoso que vai muito além do ensino acadêmico tradicional, porque a escola ela deve preparar o aluno para a vida e não somente para o mercado de trabalho, né? Você acabou de dizer, decorar tabelas, regras e normas só serve para alavancar boas notas nas provas. O conhecimento deve ser construído e não decorado. Quer dizer, eu acredito que na busca pelas respostas, se o aluno fizer a conexão, jamais vai esquecer o que ele aprendeu. Eu lembro em cursinho de música que o professor ensinou para fazer tabela periódica, né? Por isso é tão importante estimular o desenvolvimento de habilidades, competências que contribuam para esse crescimento. E aí eu pergunto, de que maneira o desenvolvimento humânico, holístico, aplicado na metodologia do CEB, impacta na vida das crianças, ensinando-as a pensar e construir o seu conhecimento? Você tem algum case, né, que aconteceu, real, que você pode compartilhar conosco? Pessoal, a primeira turma que saiu foi em 2019. Em 2019 nós concluímos um ciclo de 550, saíram os primeiros 25 alunos, que é aquela turma que entrou em 2010 no pré-2. 25 alunos, aqui a gente tem a opção do ensino médio, o IFMA, que é a Escola Técnica Federal, o IEMA, que é estadual, e uma escola estadual de tempo integral. Nós somos privados. Apesar de ser um trabalho filantrópico, para efeito jurídico, nós somos privados. E os nossos alunos disputam vaga naquela cota de alunos de escola particular. E mesmo assim, nós conseguimos levar a maioria das crianças para as escolas do IFMA, por exemplo, que é concorrido, que é muito concorrido da escola técnica. Depois disso, é gratificante a gente ter depoimentos das nossas crianças que passaram em 4 vestibulares, então escolher onde vai estudar, ou crianças que já saíram da nossa escola e estão de volta com um projeto de meio ambiente, como está sendo realizado agora. Isso é fenomenal para a gente, é gratificante. A gente vê essas crianças que entraram com 4 anos de idade, e hoje estão aí para ajudar as outras crianças. Não só o aprendizado, eles também estão participando, estão retribuindo esse amor pelo próximo, um projeto com a educação, com orientações. Então é gratificante. A gente tem vários exemplos de crianças que não tinham a menor oportunidade de estudar e hoje estão aí fazendo faculdade. Tem ex-aluno nosso que disputou prova de matemática a nível estadual, a nível de regional. É gratificante. Tem aluno nosso aqui que tira nota 10 no Enem, na redação. Vários cases de sucesso. Realmente, para um estado como o Maranhão, que o índice de desigualdade é gigante, você conseguir, parece pequenas coisas, mas é gigante esse trabalho. Você citou agora há pouco sobre a seleção que você faz das crianças para ingressar na escola. Elas são selecionadas, né, em critério rigorosíssimo, num processo de seleção que envolve entrevista com os pais e até visita às moradias das famílias. Numa região já marcada pela desigualdade social,
como já falamos que é o caso do Maranhão, onde metade da população é vulnerável à pobreza, é uma abordagem bastante interessante para garantir que esse projeto beneficie aqueles que mais precisam. Como é que vocês chegaram nessa fórmula, Miguel? Primeiro, é a necessidade. Quando no segundo ano de existência do SEB, o que mais tinha era pedido de vereadores, de padrinho, de primo, de parentes, pedindo vaga dentro do SEB. Então, a própria necessidade foi ajustando esse caminho de seleção. Para se ter uma ideia, como é que é o processo de seleção? Agora, em novembro, nós abrimos uma pré-inscrição e pedimos, assim, só façam essa pré-inscrição quem realmente está enquadrado nas condições sociais de vulnerabilidade da criança. Aí é feita uma entrevista gigantesca com o pai, com o responsável dessa criança, gigantesco. A gente tem perguntas que é bem minuciosa, é aquela coisa que é bem íntima. E a gente pede, a gente faz um esforço para que essa família relate o máximo possível. Eu apanho do marido, meu marido é drogado, a minha casa só tem um cômodo, nós somos 10 crianças, 10 pessoas dentro de um cômodo. Então a gente tem o máximo de informação, a gente colhe esse máximo nessa pré-inscrição e no momento da visita a gente só vai averiguar aqueles fatos se é verdade ou não. Então, isso foi a própria necessidade que criou o modelo de seleção. E tanto é que a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Por quê? Do terceiro ano para frente, a gente percebeu que a gente tem a pré-inscrição em novembro e a visita em janeiro, e pegamos várias famílias que alugam uma casazinha pobre lá para receber a gente. Aí descobrimos uma, aí o que a gente passou a fazer? Nós somos 3 entrevistando as famílias que vão fazer visita. Então, enquanto 2 estão conversando com a mãe, com o responsável, a outra está com a criança, e onde é que você guarda o seu brinquedo, onde é que você dorme? E geralmente eu moro lá na outra casa, meu brinquedo está na outra casa. É um processo dinâmico, tanto de um lado como do outro, a gente tem que se aperfeiçoar, porque senão a gente perde o fio da meada. O ano passado, aliás, o início desse ano na nossa visita, nós tivemos a visita do MP, acompanhando a gente em alguns casos, em algumas visitas. Para a gente isso é gratificante, isso está dando uma assinatura fantástica para o nosso trabalho, mas é complicado. Aí a gente fala, a nossa realidade social é muito carente. Aí tem 350 pré-inscrições. Já imaginou a dificuldade de selecionar 50? Já imaginou o que nós ouvimos das famílias que não são chamadas? Que ali é uma panelinha, só coloca quem quer, do jeito que quer. Porque nós não conseguimos atender a todos que necessitam. É complicado, é complicado. Para mim, eu costumo dizer, tem 2 tarefas que são as mais difíceis dentro do SEB. A primeira, que é dolorida, a gente vê aquela realidade, dói, parte o coração. Eu vejo uma entrevistadora que vai pelo primeiro ano fazer entrevista. Quando a gente passa as instruções, como é que a gente vai fazer aquela animação, quando volta, cabisbaixo, eu achava que minha vida era difícil. É realidade. Então, a primeira tarefa difícil do SEB é a seleção. A segunda é nosso grupo de alimentação, que são verdadeiros heróis. Nós temos nossa cozinha que é engendrada, é mais ou menos arrumada, e eles fazem o milagre de fazer alimentação para 700 pessoas. Todos os dias, 3 refeições. Café, almoço e lanche da tarde. Mas voltando à seleção, as pessoas imaginam que a gente só busca aquela casa que tem um aspecto ruim. Se não tiver uma casa de taipa, como nós chamamos aqui, não tem a chance. Não, a gente pensa na criança. Às vezes tem uma casa que é uma casa de estrutura boa e lá dentro tem um drogado, por exemplo. Essa criança tem necessidade da nossa vaga, ser acolhida pela gente. Na visita nós descobrimos ali que tem uma criança que corre risco de abuso, porque o padrasto é drogado. Essa criança tem preferência na seleção, mas isso aí, essa seleção torna-se complicado para a gente, porque como eu falei, são só 50 vagas. É complexo, é muito difícil de tratar desse assunto, seleção, sem ouvir um monte de história antes. Ainda mais em se tratando num estado onde a desigualdade social é uma questão
presente, né, persistente em muitas regiões, porque segundo o IBGE, o Maranhão é o estado com maior proporção de pessoas em estado de pobreza. Quase 9% da população são extremamente pobres no Maranhão. Então, dito isso, como é que o CEB contribui para combater essa desigualdade e criar oportunidades mais equitativas para as crianças da cidade de Santa Inês? Primeiro, já imagina uma mãe de uma família que não tem a menor possibilidade de colocar seu filho, não tem sonho, não existe sonho. Aí está no CEB, ela passou a sonhar e no final do ciclo ela tem uma realidade para a família inteira. A família inteira é beneficiada. Isso aí já é grande para a gente, muito grande. Mas a ideia do CEB hoje, nós somos referência na educação no Maranhão. A primeira escola em tempo integral na região é a nossa. A partir do próximo ano, eu sei que vai ter várias outras, porque tem verba federal incentivando a escola em tempo integral. Mas com pouco dinheiro, com dificuldade de arrecadar, de garantir a nossa folha. Tá aí, nós estamos tocando um projeto que serve de exemplo para quem... serve de exemplo que podemos dizer, educação é possível de fazer e sim, de uma sociedade. Nós estamos transformando lentamente uma sociedade. Qual foi o papel dessas parcerias no caso do seu projeto e como é que elas foram determinantes para o seu sucesso? Primeiro que não funciona não exatamente dessa maneira. Às vezes tem um certo degraus de dificuldade. Primeiro, a gente iniciamos, como eu já falei anteriormente, com aporte já garantido e com ajuda de pessoas jurídicas e físicas, principalmente da região sul e sudeste. Isso garantiu por bastante tempo. Nós conseguimos fazer a primeira parceria, porque nós somos a nossa escola, ela é formal, ela está aí, faz parte o município recebe em função dos nossos alunos, da verba do Fundeb, mas só uma única vez a gente tinha conseguido em 2013 uma parceria com a prefeitura durante um ano, por força do Ministério Público, que chegou e se impôs para fazer. Depois disso, nós conseguimos fazer por mais 2 ou 3 anos, sempre com a mesma dificuldade do recebimento do valor abaixo do valor repassado. Então, as parcerias com o governo e com as entidades públicas é muito complexo de a gente realizar. A gente trabalhou basicamente com terceiros, mas o pós-pandemia, o nosso nível de arrecadação caiu bastante, a ponto desse ano a gente dizer, olha, vamos ter que parar o projeto. Vamos parar o projeto. Conversamos no Ministério Público, conversamos com o prefeito, conversamos com o secretário municipal de Educação, que, graças a Deus, ele estava trabalhando em um projeto bem audacioso, que ajudaria para ajudar na educação, para sair desse nível que está lá embaixo, melhorar os índices de educação do Maranhão, de Santa Inês. Nós fizemos agora uma parceria com a prefeitura, através da CEMED. Nós passamos a municipalizar o nosso censo escolar. Como é que funciona? Nós continuamos filantrópicos 100%, nós cobrimos todas as nossas despesas, com a exceção da folha líquida, que foi conveniado com a prefeitura, que ela vai repassar o valor dessa folha. Só abrindo um parênteses, nossa equipe de pessoal hoje é 77 empregados, 63 da área pedagógica. Então, é um corpo docente bem grande, porque nós temos lá 2 professores de sala de aula, mais aulas específicas. Mas voltando. Eu te entendo, Miguel, porque aqui nós preferimos
bancar tudo, tirar do bolso, porque é muito difícil fazer parceria, é muito difícil dinheiro público também, eu até prefiro não me habilitar, porque é tanta burocracia e também para evitar falar coisas, eu prefiro fazer o aporte do próprio bolso para dar uma contribuição para a sociedade do que são tantos caminhos, o caminho é tão árduo que se a gente quer ajudar tem que fazer por nós mesmos. Laura, mas assim, durante 13 anos nós estamos lutando para que o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que é um conselho poderosíssimo, que não atende só a criança e adolescente, mas ele está lá, o Conselho Tutelar, o Conselho Idoso, e vários outros órgãos de fiscalização, de arrecadação. A gente vem lutando para que esse CMDCA funcione plenamente, porque nós podemos buscar, nós, CMDCA, podemos buscar recursos através de dedução de imposto de renda. É muito prazeroso repassar um valor desse seu imposto de renda para alguém que está executando de fato um trabalho, do que ir 100% do leão. Mas nós passamos 13 anos batendo na mesma tecla sem conseguir. O ano passado, foi formalizado o CMDCA de forma real e funcionando. Já teve o primeiro aporte, que aqui tem a Vale do Rio Doce na região, que ela tem um aporte dela que é grande. Já fez um aporte para o CMDCA, que redistribuiu através de projeto. E esse ano é a mesma coisa. Eu estou falando do CMDCA porque ele tem um projeto mais audacioso. Todo pedagogo é sonhador. Nós temos um espaço de 10 hectares, nós queremos construir. Esse projeto de escola que eu encaminhei para vocês darem uma olhada, é um sonho, mas um sonho possível de se fazer sem utilizar recurso público, sem onerar a prefeitura, por exemplo, buscar só através do CMDCA de empresas que façam doação para se construir. Então, quando se trata de parceria com o poder público é complicado. Eu volto lá em 2013, quando nós fizemos a primeira parceria. Eu tenho um grande amigo que é professor, é poeta lá no Ministério Público, que ele disse: caro Miguel, vocês estão entrando em um lugar errado, porque vocês vão sentir falta desse dinheiro, que ele não vai ser contínuo. E é uma realidade. Quem tem projeto social sabe da dificuldade que é para manter. Não é simples. Aí tem que ter um amor, tem que ter uma dedicação, realmente tem que ter algo a mais, senão você não consegue manter um projeto. Miguel, além do aspecto educacional, fundação, ONG, instituto, eles também podem ter um impacto significativo na economia local, na medida em que geram empregos, renda e envolve toda a família e sociedade. Tudo isso, claro, contribui para um ambiente mais promissor. Como é que você enxerga essa relação entre educação e desenvolvimento econômico na cidade? Você falou que tem quase 70 funcionários, né? 77. 77, isso. 77, registrado, tudo dentro da... Porque nós pregamos valores, não tem como pregar uma coisa e fazer outra. Primeiro, o nosso próprio pessoal que entrou ali tem relatos de funcionários que, graças a Deus, eu tenho minha casa, eu tenho minha moto, eu tenho uma estabilidade hoje na vida. Mas além dos nossos parceiros, a gente vê famílias que, a partir da oportunidade de deixar seu filho em um lugar seguro, também cresceu financeiramente, economicamente. Relatos, se você pegar relatos de família, de pai, coisa, tanto essa melhoria financeira, que a gente de vez em quando depara com uma pessoa que diz: rapaz, tem um aluno fulano de tal que não precisa, porque o pai dele já ganha bem, trabalha bem. Eu digo: sim, mas quando entrou no CEB, ele precisava. A criança não pode ser punida porque o pai melhorou de vida. Nós estamos ali exatamente para dar a oportunidade dessa melhoria de vida. Seria injusto da nossa parte: eu tenho condição agora, eu vou sair do CEB.
Não tinha sentido para a gente. Então, cresceu, a gente levanta a mão para o Senhor, graças a Deus. A doutora Daí, ela costumava dizer uma coisa. A doutora Daí, onde ela chegava, ela transmitia uma energia impressionante. Ela dizia: Miguel, se de uma sala a gente conseguir encaminhar uma, duas crianças, nós fizemos o nosso papel. Nós fizemos o nosso papel. E aí ele tem hoje turmas de 25 alunos, e evasão escolar é pouquíssima. A gente perde aluno com transferência dos pais para outra cidade, para outro lugar, mas dentro da própria cidade é pouquíssima evasão escolar. O interesse do aluno, claro que tem aluno que não consegue se adaptar dentro de uma escola, não tem interesse, e a gente trabalha até onde a gente pode para que ele tome esse prazer pela educação, mas às vezes não consegue. Então, a gente vê claramente o benefício da questão social e financeira aos olhos vistos com o nosso pessoal, nossos pais. Quem morava numa casinha de tapa, hoje a gente passa por uma coisa, que maravilha. Eu também caminhei algumas imagens de nossa visita. Nós vamos colocar. Não é todo mundo, mas é nossa realidade. Choca. Nós nunca utilizamos em uma campanha, tanto é que eu pedi para que não mostrasse o rosto de ninguém, nós nunca utilizamos nossas campanhas uma imagem dessa, porque não é justo a gente apelar pela pobreza dos outros, pelo estado que é daquela pessoa. Mas nós conhecemos, de fato, dessa realidade, nós vivenciamos, nós olhamos. Miguel, vamos falar um pouquinho de futuro, porque o CEEB já existe há mais de uma década e seu impacto, claro, é inegável. Então, à medida que nós olhamos para o futuro, quais são os planos e metas que você tem para a escola e para as crianças que ela frequentam? Para pedagogo, eu como pedagogo, é lógico, era voz vestida, tinha a doutora Daí, eu tinha um pensamento diferente. Onde é que é o gargalo da educação brasileira? Onde é que está o nó? É na educação infantil e fundamental 1, onde as nossas crianças irão aprender valores e ter as noções básicas do aprendizado escolar. Aí nós temos dificuldade. Sem desmerecer as escolas públicas, falta aquele amor, aquela dedicação. Parece que o funcionário público não tem a mesma dedicação que o nosso pessoal. O nosso pessoal com salário baixo, tem um amor por cada criança, conhece cada um, conhece a família. Então, até o início desse ano, a gente tinha o ciclo do pré-1, que é 4 anos, até o 9º ano. Com esta parceria, nós vamos centrar, porque nós somos modelo, nós somos exemplo de uma educação infantil de qualidade. As nossas crianças do primeiro ano, primeiro ano, todos, com raríssimas exceções, não sabem ler e escrever. Todos leem com facilidade, escrevem e compreendem o que estão lendo, que é mais importante. Eu ia falar isso, não adianta ler e escrever, né? Tem que entender que a maior dificuldade hoje é você entender o texto. Então, nós abraçamos, nessa parceria que fizemos agora, até pela sustentação do nosso projeto, porque ele ia fechar se ele não fizesse esse projeto, nós vamos ficar atendendo agora o público do pré-1 até o 5º ano. Nós vamos fazer aquilo que nós melhor sabemos fazer, e é onde a criança está mais preparada, está mais de peito aberto para querer aprender. Nós temos muita dificuldade no ensino fundamental, porque acaba tendo um número reduzido de crianças e acaba dificultando muito, porque tem crianças que entram naquele estado de adolescência que vai criando dificuldade para o próprio aluno e para a própria família. Mas quando nós vamos fechar o ciclo do 5º ano, a CEMED, através do secretário de Educação, Júlio César, ele fez um projeto mais audacioso, porque já existe a parceria para quem sai do CEEB no 5º ano, ingressar em uma outra escola de qualidade, que é a escola militar, que é referência também.
terminando o ciclo no 6º ano ou 9º ano, vão ingressar diretamente numa escola do Estado de tempo integral, sem ter a prova, eles já vão ter a vaga garantida. Então, a criança vai ter um ciclo de 13, 14 anos dentro de uma escola, dentro das escolas, onde tem a qualidade vai ser garantida, a alimentação vai ser garantida. Aí a gente vê, de fato, a possibilidade de uma mudança nos nossos índices de educação, nos nossos índices de desenvolvimento, vai melhorar. Não é de uma hora para outra. Educação não se faz de uma hora para outra. A gente tem que estar plantando semente desde 2009. A China mesma demorou bastante, né? 20 anos. Mas o nosso ciclo terminando agora no 5º ano, a gente vai se centrar muito mais. O que entrava 50 alunos no pré-1, a nossa seleção vai ser facilitada, porque agora serão 100 alunos. E nós estamos fazendo a transição, quem está no 6º para frente vai continuar dentro do CEB, até concluir o ciclo do fundamental. Mas vamos trabalhar com mais afinco, vamos trabalhar em parceria para que a gente consiga realmente dar qualidade, levar a nossa qualidade de ensino como um piloto, como modelo para o município. Se o município tem interesse de fazer, qualquer um pode fazer educação, basta ter o interesse. Educação no Brasil não é falta de dinheiro que é problema. Dinheiro tem para a educação, sempre teve. Miguel, a trajetória de sucesso do CEB, em especial, pode ser uma inspiração para outras comunidades e indivíduos que desejam fazer a diferença por meio da educação. O que é que você aconselha para aqueles que estão pensando em iniciar projetos semelhantes em suas regiões? A gente sabe que não é fácil um projeto social, então o que é que você pode orientar para essas pessoas que querem também contribuir? Primeiro, essas pessoas têm que entender que não é fácil mesmo, né? É uma inspiração, é um amor que tem que ter pelo projeto, amor ao próximo. Se a gente não pensar um pouquinho no próximo, a gente nunca consegue desenvolver nenhum tipo de trabalho social. Mas a persistência é a mais importante, porque vai ter barreiras, vai ter dificuldade, vai ter os nãos, e muitos nãos pela frente. Então, planejar, programar, fazer um planejamento para que ele consiga, aos poucos, atingir o objetivo de ajudar o próximo. Esse é o objetivo principal. Se o foco não for pensar no próximo, não adianta se pensar em nenhum projeto social. Até mesmo porque existem milhares de projetos que a gente sabe que está aí e não funcionam. É inspiração, é amor, é planejamento e persistência em desenvolver um projeto social. É trabalhoso, tira sono, fica mais careca ainda, mas é prazeroso. Mas é compensador no final, né? As crianças chegar e nos abraçar e ir para cima, é muito prazeroso. Eu costumo dizer, quer conhecer o CEB, quer entender um pouco do CEB, chegue até o CEB, qualquer hora. Vai fazer uma visita, é aberto, tem um horário de segunda a sexta-feira funcionando, qualquer hora vai ser bem recebido. E quem tiver o contato com as nossas crianças vão entender a importância que é o projeto CEB. O amor que elas têm pelas pessoas, o carinho que elas se dedicam, é coisa que todos que vão lá tocam o coração. Para a gente encerrar, Miguel, a educação é frequentemente chamada de grande equalizadora da sociedade. Com base na sua experiência com o CEB e também como pedagogo, né, como é que você vê o potencial da educação para não apenas transformar vidas, mas também para promover mudanças mais amplas nas comunidades e até mesmo no país? Como eu já disse, o pedagogo ele é utópico por natureza, é sonhador. A única possibilidade que nós temos de mudança na nossa sociedade, na nossa vida, é através da educação. Você ter
pessoas conscientes em todos os sentidos, no respeito ao próximo, nos valores, nas diferenças, no meio ambiente, compreender os seus direitos, entender que seu direito terminou quando começa o próximo. Você só vai conseguir isso bem lentamente através da educação, não tem outro caminho. E outra, como meu pai lá atrás, é o único bem que ninguém vai tirar de você, é a educação. Olha, mais um ponto em comum antes da gente terminar. Minha mãe falava, educação ninguém te tira. Eu vi bastante, eu dou isso como exemplo. Persista. Eu tenho muita... eu sempre digo, você pode fazer o que quer, mas não deixe de estudar. Porque quem deixa de estudar hoje, eu tenho pessoas da nossa convivência que na época de adolescência para vida adulta, achou que a escola era um terror. E hoje, com 25, 26 anos, retomando o estudo do zero praticamente, arrependido totalmente. Então a educação é o meio, é o único meio que tem de transformar vidas de qualquer um. Miguel, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e parabenizá-lo pela essa brilhante iniciativa de se propor a transformar vidas por meio da educação. Só a educação pode mudar o mundo. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade da entrevista. Eu acho que projetos igual o nosso, a gente tem uma carência muito grande de divulgação, porque onera e a nossa prioridade não é essa. Nós temos outras prioridades, que é a alimentação, o pagamento pessoal, é muita coisa para manter o projeto. Mas eu agradeço de coração, e o CEEB está à disposição para quem quiser conhecer, tanto através das redes sociais, mas principalmente se tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu, com certeza, eu vou fazer questão de conhecer e vou levar uma tia que tem uma instituição que também ela foca na educação básica, na educação fundamental. Vou fazer questão de levá-la para conhecer seu projeto que transforma vidas. Muito obrigado. E aguardando. E a você que nos acompanhou até agora, obrigada pela companhia e até o próximo programa.